Vamos ficar de pé para o nosso próximo palestrante? Esse cara, Esse cara é um cara que eu admiro muito. Alan, vamos voltar aqui rapidão? Com muita energia, eu quero todo mundo de pé agora para a gente chamar esse cara que eu admiro muito. É um cara que até me incomoda um pouquinho, né? No bom sentido. Porque toda vez que eu olho o que ele está fazendo, eu falo assim, não acredito que ele está fazendo isso. Não acredito que... O cara resolve nadar 8, 10 quilômetros puxando um caiaque. Ele resolve correr 75 quilômetros. Então, é um cara que ele motiva os mentores. Você imagina isso? Então, com vocês, com muita energia, Nicolai Soia. Soia, foi direitinho agora não? Vamos junto. Obrigado, hein? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Peguei um momentinho que vocês estão um pouquinho cansados, né? Vocês estão com o olhinho meio baixo, estão um pouquinho cansados. Eu quero que todo mundo fique de pé de novo, por favor. Porque eu vou fazer o seguinte agora. Vocês passaram por muitas pessoas aqui hoje. E cada pessoa deixa uma energia. Então, antes de começar a palestra, eu gostaria de sintonizar a energia de vocês. Eu me sinto mais confortável para apresentar o assunto que eu vou falar e para falar um pouquinho sobre a exponencialidade. Pode ser? Pode. Meu Deus do céu, né? Senão eu vou embora. Fecha o olho aí, dá uma apagadinha na luz. Consegue colocar uma musiquinha calma assim também? Só para dar aquela ambientizada. Quero que você respire fundo. Coloque a mão no coração. Sente o batimento cardíaco. Respira bem fundo. Eu quero ouvir a respiração de vocês. Eu quero começar dando boas-vindas a Deus, a esse ambiente. Sei que Deus está presente aqui. Sei que o Espírito Santo está presente aqui. Eu consigo sentir Ele. Eu gostaria que Deus, Espírito Santo, me colocasse as palavras corretas no momento certo para influenciar as pessoas desse auditório. Não é sobre o Nicolai, mas sim a mensagem que ele carrega. Sinta o batimento do coração. E eu quero que você imagine que a cada batida é um sonho seu. A cada batida é uma meta que você tem. Aquilo que queima no seu coração tem que ser executado ainda hoje. Aquilo que Deus colocou no seu coração tem que ser feito. Então que Deus me use aqui como ferramenta e que me guie para falar aquilo que vocês devam ouvir. Respira bem fundo. Agora a gente está sintonizado. Pode abrir os olhos devagarzinho. Pode ligar a luz. Vocês sentiram que isso dá uma estabilizada na energia? Pode sentar. Não, isso eu esqueço. Deixo vocês de pé o evento todo. Vocês passaram o dia aqui ouvindo sobre exponencialidade, certo? Sobre negócio exponencial. E quando eu penso em exponencial, eu penso em algo que é fora do comum. E o que é algo fora do comum? É a extraordinariedade. É ser extraordinário. Porque o ordinário é algo comum. O extraordinário é algo fora do comum. E vocês podem concordar comigo que um negócio exponencial não é comum.
Um negócio exponencial, ele tem o dom e o talento de conseguir se multiplicar. Então, automaticamente, ele é exponencial e é extraordinário. Porque ele é extraordinário. E para falar do extraordinário, eu preciso primeiro dar um passo para trás. Porque a gente constantemente fica buscando o extra, mas a gente não faz nem o ordinário. E hoje em dia a gente está numa situação, numa geração de um povo que busca o imediatismo, que busca o agora, sem fazer o ordinário. E hoje, para você se tornar extraordinário, para você ser fora do comum, você tem que fazer coisas bizarras. E a geração de hoje, constantemente, está fazendo coisas bizarras, impondo opiniões e ideias que não fazem sentido. Só que qual que é o maior problema da geração de hoje? É que as pessoas do bem não estão no online. As pessoas do bem, elas estão criticando as pessoas que estão dando resultados, falando, se eu falasse algo, eu também teria resultado, mas você não está falando. Você não está fazendo nem mesmo o ordinário. Então, como que você deseja acessar o extraordinário? O extraordinário está no básico bem feito todos os dias. Alguém aqui já me conhecia? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Meu nome é Nicolai, eu tenho 24 anos. Eu sou empresário, trabalhei no setor administrativo e financeiro de 2 empresas e uma fazenda por 4 anos. Já morei na China, na Eslováquia, no Brasil e nos Estados Unidos. Falo português, inglês, eslovaco e um pouquinho de mandarim. Sou ultramaratonista, triatleta, piloto de avião e helicóptero, acrobacia. Já pulei de paraquedas, faço snowboard e motocross. Tudo isso com 24 anos. Isso é extraordinário? Pior que não. Sabe por que não? Porque dentro da minha realidade, isso é comum. Dentro da minha realidade, isso não é algo fora do comum. O que é fora do comum? Pegar essas experiências e transformar isso em algo extraordinário. É conectar a aviação com o esporte com empresa e empresas com palestras. É fazer a conexão de várias experiências e um conglomerado de coisas para transformar vidas. E não necessariamente você precisa estar fazendo palestra para transformar a vida, mas você precisa estar fazendo o ordinário diariamente para acessar esse tal de extraordinário. O exponencial só dá certo porque o Valério fez o básico muito bem feito por muito tempo. Não vai achando que você vai correr 75 quilômetros, eu vou correr agora em julho 235 quilômetros. Eu tenho 1 ano de corrida de experiência. Dentro da realidade da corrida, isso é fisicamente impossível. Porque me disseram que para você correr uma ultramaratona, você precisava de pelo menos 3 anos de experiência. E eu corri a minha depois de 8 meses. Mas isso não é sobre a corrida, é sobre a mentalidade que a corrida me dá para eu trabalhar na empresa de forma mais efetiva. Então, para você ter negócio exponencial, você precisa ter alta performance. Porque sem a alta performance, você nunca vai ter um negócio exponencial. Porque o que o Valério, o Alexandre e o pessoal dessa plataforma fazem é justamente isso. Uma ação que teoricamente parece pequena, eles transformam isso em eficiente e geram um maior número de resultados. E a alta performance é justamente isso, não é a quantidade que você trabalha ou a quantidade que você treina, e sim a qualidade do que você faz. É a qualidade do que você entrega. Então é uma ilusão acreditar que eu passaria 1 ano inteiro treinando e eu não aprenderia a alta performance. Mas eu precisava estudar, eu precisava entender o que estava acontecendo e por que as pessoas demoravam 3 anos para conseguir fazer uma ultramaratona. O que essas pessoas não tinham, que eu tenho? Execução. Junto com a alta performance, junto com o exponencial e junto com essa mentalidade do extraordinário, vem a ruptura. Para você crescer na academia, você precisa fazer uma ruptura de um músculo.
Para você conseguir crescer no mundo da corrida, você precisa estar constantemente criando mini rupturas no seu corpo. Para que depois, a longo prazo, você tenha um resultado. E no mundo extraordinário, você precisa sim de rupturas. Micro rupturas diárias. Até o dia que você se sente forte o suficiente para criar uma ruptura ainda maior. Eu passei 4 anos trabalhando no setor administrativo e financeiro, de 2 empresas e uma fazenda. Mas constantemente, esse negócio era familiar. Constantemente eu sentia uma falta de liberdade. E na virada desse ano eu falei, eu não vou mais aceitar isso na minha vida. E abandonei tudo que eu tinha para começar do zero. Eu saí de Araçatuba, que é no interior, onde eu não tinha grandes oportunidades, e me mudei para São Paulo. Sem ter o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. Inclusive ainda não tenho. Mas isso é sobre você não ter recurso e entregar para Deus sabendo que você está cumprindo com um propósito. Cumprindo com aquilo que está no seu coração. Sabendo que existe sim um risco, mas todo o ano passado eu enfrentei esses riscos. Porque sempre que alguém me falava o seguinte, Nicolai, se você continuar trilhando por esse caminho, você vai se lesionar. Você vai se machucar. É um risco. De fato, eu poderia me machucar. Em forma de me lesionar e realmente perder um músculo, perder um movimento da perna, eu não sei o que pode acontecer. Mas eu só vou descobrir se eu executar. E eu acredito fielmente no poder da fé e no poder de Deus, que se você está conectado e debaixo de um propósito, e está conectado com a palavra dele, a consequência disso é que, de fato, nada vai te derrubar. Inclusive, a lesão, eu comecei a ver a lesão de uma forma diferente. Porque se em 2023, um ano que eu corri 3.800 quilômetros, pedalei mais de 4.000 quilômetros, nadei aproximadamente 2.000 quilômetros, isso em um ano de atividade física, e eu não me lesionei, não me machuquei, não tive nenhum tipo de problema, eu aprendi que a lesão é simplesmente uma desconexão com propósito. E comecei a observar as pessoas ao meu redor, as pessoas que faziam esporte há muito tempo, que tiveram sofrido algumas lesões. E comecei a entender, realmente, as lesões são uma desconexão com propósito. E isso não é lesão muscular que eu estou falando. Existem inúmeros tipos de lesão. Existe lesão no coração, existe lesão emocional, mental, existem inúmeros tipos de lesão. E qualquer tipo de lesão vai ser sempre uma desconexão com o propósito. Porque se você está conectado com aquilo que Deus mandou você fazer em terra, Ele vai te dar energia infinita. Ele vai te dar força, Ele vai te dar resiliência, disciplina. Não há nada que vá contra você, que não é possível de superar. Mas para isso você precisa estar conectado no seu propósito. E em 2023 eu encontrei o meu propósito. E desde então eu tenho sido muito obediente no coração. Obediente em respeitar aquilo que colocou no meu coração. Aquilo que eu de verdade sinto. Alguém falou, acho que foi você, né, que tem um negócio familiar de café. É muito difícil de você cortar e romper um negócio desse. Porque isso envolve muito laço emocional. E isso envolve muita emoção. Principalmente entre você e o envolvido. Mas se não acontecer essa ruptura, você vai se encontrar com 60, 70 anos de idade, vivendo uma vida que não é a sua. E o meu despertar foi com 24 anos, e eu me sinto velho, me despertando nessa idade. Isso é o mais engraçado. E eu tento trazer essa realidade para os jovens. Mas quanto mais eu tento falar com jovens, mais eu atinjo gente mais velha. É muito engraçado isso. E eu não conseguia entender o porquê. E eventualmente eu estava correndo. Eu faço muita corrida em jejum. Eu fiz um dia um jejum de 24 horas e no mesmo dia eu tive 4 treinos. Mesmo no jejum, sem comer, sem nada, só água. E eu estava me sentindo bem sensível à palavra. E eventualmente eu fiz essa pergunta. Eu falei, mas eu tenho pedido jovens e o Senhor não tem me entregado eles.
E eu fiquei tentando entender, até que um momento ele me trouxe que todo mundo é um jovem. Todos temos um jovem interior. E às vezes ele está fragilizado e quebrado. E essas pessoas que eu estou me conectando, provavelmente têm um jovem interior quebrado, que precisa ser ressignificado. E aí essa pessoa que é mais velha vai se conectar a jovens, provavelmente filhos deles, e é com eles que eles vão resolver o problema dentro de casa. E engraçado que foi passando o tempo, eu sempre muito obediente realmente à palavra e aquilo que eu sinto no coração, e eventualmente eu me conectei com a minha namorada hoje. Eu me conectei a uma mulher que faz educação parental, respeitosa, para crianças. Falei, cara, isso é ainda mais profundo do que aquilo que eu imaginava que eu fui chamado para fazer. Então, talvez o meu não é nem um negócio de jovens, é um negócio de criança mesmo, porque a gente vai na raiz dos problemas. Mas qual que é a raiz do problema da criança? São os pais dela. Porque aqui todo mundo é filho, mas nem todos aqui são pais. E eu garanto para vocês que cada um de vocês carrega alguma coisa dos pais de vocês. Pode ser alguma coisa boa, ou pode ser alguma coisa ruim. E esse algo que você carrega dos seus pais hoje, pode ser o que está te impedindo de viver uma vida próspera. Porque no final do dia, a gente está aqui pro negócio exponencial. É aumentar o resultado, porque a exponencialidade é isso, é aumentar o resultado. Quando você começa a aumentar os resultados da sua vida, você começa a entrar no exponencial. E o exponencial é a multiplicação. Um negócio comum, um negócio ordinário, ele trabalha na adição. Ele vai de 1, mais 1, mais 1, mais 1. E devagarzinho ele chega no 100. Já o negócio exponencial, muito rápido ele chega no 100, porque ele está sempre se multiplicando. E ele está escalonando de uma forma muito rápida. Mas para você conseguir entrar na exponencialidade, você primeiro precisa tratar algo dentro de você. Porque é muito engraçado. Não é sobre você ser milionário, e sim a pessoa que você vai ter que se tornar para ser um milionário. Não é sobre o dinheiro, é sobre como que você vai precisar transformar a sua realidade, a realidade das pessoas ao seu redor, para você chegar lá. Porque para você chegar lá, você vai ter que enfrentar muita coisa. Você vai ter que enfrentar medo, vai ter que enfrentar trauma, vai ter que enfrentar dor, vai ter que ter ruptura, vai estar se sentindo cansado, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter hábito, vai ter que ter uma série de coisas para conseguir chegar lá. Então, na verdade, não é sobre o dinheiro. E eu até fico preocupado com a geração de hoje que fica buscando dinheiro muito rápido. Até porque se você consegue muito rápido, você não precisou se tornar uma pessoa mais forte para conseguir conquistar esse dinheiro. E é por isso que a gente está constantemente vendo blogueiros, blogueiras, influenciadores e influenciadoras que de repente ficam ricos e do nada somem. Fazem pacto com o diabo. Quantas mil histórias a gente não ouve de blogueiros e blogueiras, influenciadores e influenciadoras que fazem pacto de verdade para conseguir se manter lá em cima. Isso serve para cantor, serve para cantora. Cara, isso está realmente enrustido, está dentro do sistema. Só que cabe a nós, que sabemos aquilo que temos dentro do nosso coração e sabemos que estamos carregando uma mensagem do bem, começar também a enfrentar esse mundo aí fora. Porque se você se manter preso na sua realidade, se manter preso dentro dos seus traumas e daquilo que você passou dentro da sua casa, você impede de outras pessoas prosperarem. Não é sobre você. Tá tudo bem, você quer continuar travado, tá legal, mas imagina que se você destravar, você vai destravar muitas outras pessoas. Então, se você não consegue fazer isso por você, faça pelo outro. Porque a sua mensagem pode destravar muita gente. Eu não faço a mínima ideia que eu estou falando aqui, para ser sincero. Eu tinha uma palestra completamente diferente. Aí eu fechei o olho, botei a mão no coração, nem sei por que eu coloquei a mão no coração, e aí de repente saiu tudo que eu falei aqui agora. Talvez tenha uma pessoa específica aqui que precisava ouvir o que eu estou falando. Talvez uma pessoa específica aqui, daqui uma semana vai lembrar o que eu falei aqui agora e vai transformar a realidade dela. Talvez você vai chegar na sua casa hoje e vai fazer esse rompimento. Porque viu um moleque de 24 anos fazendo rompimento com a família dele. Eu fui de uma realidade completamente diferente para outra.
de muita abundância, dinheiro, estabilidade, para uma que eu não faço a mínima ideia o que eu vou enfrentar. Eu não faço a mínima ideia o que eu vou enfrentar em 2024. Mas eu sei que eu estou obedecendo ele lá em cima. Eu sei que aquilo que está no meu coração está certo. Por mais que existam muitas pessoas que fazem você se sentir dúvida daquilo que você está fazendo. E a dúvida é o maior, mas é o maior ferramenta do inimigo para plantar no seu coração. É aquele sentimento de, mas e se? Mas é agora mesmo? Esse é o momento? Cara, esse é o inimigo brincando com você e ele se diverte. Ele está rachando o bico de vocês, botando esse monte de dúvida no coração. Se você sentiu, se você sabe que é para ser feito, tem que levantar e executar. Tem que ter ação. Porque se você tem uma mentalidade de alta performance, que é o que eu ensino, é alta performance. Mas não é alta performance sobre esporte, é alta performance humana. É uma técnica. E é simples de ser resolvida. Porque você precisa ser eficiente no que você faz. Uma empresa pode ser eficiente, você emocionalmente pode se tornar eficiente, espiritualmente você pode se tornar eficiente. Você pode se tornar eficiente em todos os quadros da sua vida. Basta você enfrentar e agir. Por que muitas pessoas hoje estão no mundo online e estão fazendo muito mais dinheiro do que você que estudou muito? Porque elas agiram. Elas botaram a cara para bater e foram fazer o que tinha que ser feito. Elas não estão medo com o que você está pensando, com o que você está falando delas. Elas não estão pensando, elas não estão nem aí. Elas simplesmente agiram. Aí você vê moleque de 15 anos de idade que não faz a mínima ideia do que está falando e está podre de rico. Aí você fica, meu Deus, por que ele está rico e eu não, misericórdia? O que ele faz que eu não faço? Ele simplesmente agiu. Todo mundo aqui tem o extraordinário interno. O extraordinário é algo fora do comum. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se fizer uma busca interna, vai encontrar algo fora do comum. O problema é que falta autenticidade. Falta você sair da fórmula do bolo, da onde todo mundo já está falando, todo mundo já está ensinando, todo mundo já está fazendo, e você dá essa pitada de autenticidade no seu negócio, essa pitada de autenticidade na sua mentoria, que você sabe que só você tem, mas provavelmente você está engasgado, porque você tem vergonha, ou você tem medo do que as pessoas vão falar para você. Meu Deus, o que será que eles vão pensar quando eu conectar aviação com esporte e empresa? Eu não quero saber o que eles vão pensar. Eu só vou conectar. E eu posso dizer um negócio para vocês? Se der errado, eu aprendi. Porque nos fracassos estão os maiores aprendizados. Ano passado eu inventei uma moda de fazer... Eram 18? Estou com medo de falar o número e errar, mas eu acho que foi 18 semanas de banheira de gelo. Todo santo dia. Eu não sei de onde que eu tirei essa ideia, por que eu inventei isso, mas eu falei, mesmo se eu viajar, eu vou levar uma banheira na minha mala e eu vou fazer banheira de gelo, independente do lugar que eu tiver. E eu pensando, que Deus não me coloque viagens nesse caminho, porque se colocar vai dar trabalho. E aí eu comecei essa jornada. Peguei consignado uma geladeira, um freezer, e aí eu comprava gelo desse cara que ele tinha lá uns sacões de gelo, e comecei a fazer isso. Primeiro dia que eu faço, já comecei a receber mensagem que eu ia ficar gripado, que ia fazer um mal para a minha saúde, que eu ia ficar impossibilitado de ganhar massa magra, que aquilo ia atrapalhar minha performance. Nossa, eu recebi tanta mensagem. Mas toda vez que eu recebia uma mensagem, eu entrava no perfil dessa pessoa, olhava essa pessoa e falava, esse cara já fez o que eu estou querendo fazer? Se a resposta era não, por que eu vou ouvir ele? Inclusive, um deles fez. Aí eu olhei e falei assim, mas por que eu não posso ser o primeiro a conseguir? Mesmo que esse cara já tivesse feito e já tivesse falhado. Eu falei, tá bom, é um cara, né? Dentre os outros aqui, eu talvez consiga conquistar o que eu quero conquistar com esse projeto. E, de fato, eu fiz as 18 semanas de banheira de gelo e eu nunca senti um aumento de performance tão nítido e exponencial como naquela época. E, de fato, eu fui viajar para a Argentina, levei uma banheirinha inflável,
E aí eu enchia de gelo, comprava gelo no posto, até achar na Argentina um posto que tinha gelo, porque, lá não tinha gelo, como aqui no Brasil, que qualquer esquina você encontra um posto de gasolina com gelo. Levei essa banheira para Gramado, lá em Gramado estava, 3 graus Celsius, estava um frio do cão, e eu lá sentado na banheira de gelo, já estava frio fora, dentro, estava frio por todo lugar. E todo lugar que eu passava, eu estava fazendo esse gelo. Não tive gripe, não tive queda de performance, não tive dores, não tive problema nenhum. Mas como que eu poderia descobrir isso? Se eu não tivesse feito. Se você ouvir as pessoas erradas, você pode sim acabar com teus sonhos, acabar com as tuas metas. E é por isso que você precisa de ambientes como esse, de pessoas como essas, para falar coisas que vão alinhar na sua cabeça. Até porque 99% das coisas que eu falei aqui, você já sabia. Só que às vezes a gente precisa de um tapa na cara, um choque e uma autenticidade de outra pessoa para dar essa acordada. Eu, quando comecei a minha jornada em 2022, eu pesava 100 quilos. Eu fumava e bebia. Eu era o oposto do que eu sou hoje. Ia para festa, balada, eu era o herdeiro. Pode olhar para mim. Vocês conhecem muita história de gente que saiu do nada e fez tudo, né? Mas vocês não conhecem história de gente que já nasceu no berço de ouro. Porque as pessoas que nascem em berço de ouro têm vergonha de falar disso. Eu nasci em berço de ouro. Nasci filho de fazendeiro. Nasci numa condição de vida maravilhosa. Sempre tive tudo de ponta. Tudo que eu queria no momento que eu queria. E isso é muito perigoso. Você não vê pessoas que nasceram no berço de ouro falando sobre isso, porque elas não têm a mentalidade para falar sobre isso. Porque é muito difícil você simplesmente falar para as pessoas que, às vezes, a vida pode ser fácil. E ser fácil é difícil pra caramba. Porque a mente consegue inventar um monte de problema. E em 2022, eu estava vivendo a vida típica de um herdeiro. Eu viajava, bebia, fumava, fazia só balada e festa. Eu estudava, eu trabalhava, eu fazia meu mínimo. Batia as horas diárias de trabalho, batia as horas diárias de estudo, fazia o mínimo bem feito, pelo menos isso. Nunca fui acomodado. Tirei minhas carteiras de piloto, fazia voo de acrobacia, pulava de paraquedas, mas dentro da minha realidade isso era a realidade. Só que aí em 2022 eu percebi que não tinha a pitada de conquista, não tinha de fato algo que ardia no meu coração. Eu estava só vivendo, igual as músicas, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu continuasse naquele ritmo lá, eu não sei onde que eu estava hoje. Provavelmente morto, porque eu fazia cada irresponsabilidade que não está escrito. E em 2022 eu decidi mudar. Eu falei assim, eu vou mudar a realidade, eu vou mudar o curso da minha vida, até porque eu não preciso esperar uma tragédia para mudar isso. Eu não preciso de um câncer no pulmão, eu não preciso bater o carro embriagado, eu não preciso sofrer um acidente, eu não preciso de uma pedra no rim, eu não preciso dessas coisas para mudar a realidade. Eu preciso sim de mentalidade. E em 2022, em agosto de 2022, eu literalmente dormi e acordei no dia seguinte com uma mentalidade diferente e eu não sei de onde ela veio, até porque nessa época eu era, além de tudo, ateu. E aí eu falei, simplesmente eu dormi e acordei. Deus já estava agindo comigo ali. Eu acordei e falei, hoje o dia vai ser diferente. Peguei meus melhores amigos, reuni eles em casa, falei, galera, foi desse jeito, eu estava na mesa, falei, galera, o negócio é o seguinte, agora eu sou fitness, agora eu vou começar a trabalhar certinho, vou estudar, não vou mais para balada e eu quero arrastar vocês comigo. Aí todo mundo olhou assim para mim, né? O que você fez de errado no final de semana? Falei, não fiz nada. Não, você fez alguma coisa, está arrependido. Eu falei, não estou. Aí esse cara olhando assim para mim, falei, quem está comigo nessa? Aí tinham 5 meninos na mesa. Um topou. Na verdade, os 5 toparam no dia. No dia seguinte só sobrou um. Porque a gente ia acordar cedo no dia seguinte para caminhar. E esse menino durou 1 semana comigo, também afastou, e ali eu tive a minha primeira clareza. Eu não estudava sobre autoconhecimento, eu não estudava sobre mentalidade, eu só estava executando, sem saber o que eu estava fazendo. E aquele dia eu tive uma clareza muito bacana, que foi, eu não preciso das outras pessoas para fazer aquilo que eu quero na minha vida. No caminho, eu vou me conectando com essas pessoas que estão na mesma energia que a minha. Isso foi em agosto de 2022. E em agosto de 2022 eu também decidi fazer algo
um tanto quanto arriscado. Eu fazia Muay Thai, eu faço há 8 anos Muay Thai, só que eu sempre morria de medo da briga. Quando tinha o dia de luvinha na academia, eu era o cara que fugia da luvinha, mesmo com 8 anos de experiência na luta. E aí eu cheguei no meu professor e falei assim, viu, seguinte, chega aí. Ele chegou e falei, você sabe, você tem medo de luta, você já viu que a hora que tem os negocinhos aí, né? Aí ele ficou olhando para mim, falei, marca uma luta aí para mim em dezembro. Ele olhou para mim e falou, você vai morrer, meu filho. Você vai tremer, você vai morrer. Eu falei assim, não, pode marcar. Marca em dezembro uma luta para mim, que eu vou enfrentar esse negócio. Eu não vou deixar mais isso me dominar. Meu professor ficou me olhando e falou, mas caramba, da onde que vem essa, né? Do nada, da noite para o dia, decide marcar uma luta. Ele olhou para mim e falou, tá bom, vou marcar. Pesando 100 quilos. Estava 98 e pouquinho. Marcou a minha luta em dezembro. Com outro cara de 98 quilos e pouquinho. E aí comecei a treinar. Mas treinar de verdade para essa luta. É como se minha vida inteira tivesse acabado e eu só tivesse essa luta para fazer. É como se realmente eu não tivesse mais nada na minha vida, só essa luta. Eu acordava e dormia pensando nessa luta. E aí eu comecei a perceber outra coisa. Se você consegue enxergar, você consegue executar. E aí eu continuei treinando, e chegou no dia da luta. Eu estava com 83 quilos e o outro estava com 98. Mais de 10 quilos a mais do que eu. E quem aqui já lutou ou luta, ou sabe como é que é uma luta, sabe que mais de 10 quilos de diferença é insana. O cara era um troglodita, parecia um rinoceronte, eu parecia um gafanhoto. Ainda pareço, mas na época perto dele era pior ainda. E no caminho para o ringue, inclusive essa música que eu coloco toda vez que eu entro na palestra, foi a música que eu usei no ringue, e é por isso que eu gosto tanto dessa música, porque ela me lembra um momento que eu vou enfrentar algo maior do que eu. E aí eu cheguei nesse dia, subi no ringue, olhei do outro lado do ringue, o cara estava bufando. Meu professor já tinha me avisado, ele usou droga, ele era de uma academia rival, essa academia o pessoal não era muito honesto. E aí o cara estava realmente espumando. E eu falei, meu amigo, esse negócio vai ser doido. Aí eu baixei a cabeça assim, aí eu olhei de novo. A hora que eu olhei de novo, cara, eu não sei se... Aqui eu não vou falar que foi Deus, tá? Porque eu acredito que foi tanta emoção, tanta adrenalina, que eu acredito que realmente foi alucinação. Porque eu vi a minha cara na cara dele. E naquele dia eu percebi que a briga não era contra o outro cara do ringue. Era contra mim mesmo. A luta sempre foi contra o Nicolai. A luta não era contra aquele cara. Nesse momento veio uma calmaria tão grande que a perna que estava bamba, as mãos que estavam suando, a boca que estava tremendo, acalmou. Eu falei, é isso, eu estou aqui, vou ter que fazer. E eu olhei para o outro lado, meu pai do outro lado do ringue, quer dizer, fora do ringue, né? Filmando, assistindo, e eu pensando, o trem tem que ser muito doido, porque meu pai está aqui, velho. Se eu perder, vai ficar feio lá em casa. Capaz de eu apanhar aqui em casa de novo. Aí eu fiquei olhando para esse cara e falei, mano, eu vou ter que dar o meu melhor. Eu vou ter que dar o meu melhor, mas é sobre mim, não é sobre ele. E naquele dia eu venci uma luta. A minha primeira luta amadora e única até então. Venci uma luta contra um cara de mais de 10 quilos do que eu. E no final eu percebi que a luta não era contra ele. E entendi que não existia nada maior do que eu. Era simplesmente treinar e executar. Se eu tinha medo de falar em público, era simplesmente treinar e executar. Era errar meia dúzia de vezes, falar algo que não podia, sem querer, meia dúzia de vezes. Era errar um pouquinho, que rapidamente eu conquistava aquilo que eu precisava. E aí, dezembro passou, fiquei muito feliz, ganhei essa luta. E 2023 iniciou. Quando você ganha uma luta, cara, sua moral vai lá, quem é homem sabe que o negócio é muito doido, porque se sente imortal, né? Você fala, pô, se eu ganhei contra um cara no ringue, eu ganho sobre qualquer coisa. Não tem nada que me deixa com medo mais. Pode vir que eu tô aguentando. E aí eu recebi uma notícia. Uma amiga minha fez uma inscrição para mim de aniversário em 2022 numa maratona. Olha que presente de grego. Eu falei, minha filha, mas por que você fez isso? Eu falei, não sei, eu decidi ano passado, eu falei para você, você concordou? Eu falei, lógico que eu concordei, eu nem ouvi o que você falou. Não, mas a gente vai fazer essa maratona em abril.
Eu nunca tinha corrido na vida. Isso foi em janeiro, mais ou menos dia 20 de janeiro, e eu tinha 2 meses para me preparar para essa maratona. Eu olhei para aquela situação, conversei com um amigo do meu pai naquele dia, que por Deus estava naquela situação, naquela mesa, naquele dia ele era triatleta, e ele me contou o seguinte: se eu não treinasse, eu ia caminhar. Eu falei, caminhar eu não quero, vou ter que treinar. Cheguei em casa naquele mesmo dia, era um domingo, peguei uma mochila, não sabia como correr, falei, vou colocar bastante água, né? Joguei um monte de água na mochila e piquei a mula. Saí para a rodovia e corri 10 quilômetros. Nunca tinha corrido na minha vida. Cheio de água na mochila, não tomei nenhum gole, cheguei morrendo na fazenda, que era da minha casa até a fazenda, nem sabia a distância também, liguei o relógio e fui embora. Cheguei na fazenda morrendo, eu falei, eu vou ter que fazer isso 4 vezes. Eu olhava em volta e falava, não vai dar certo esse trem. Eu falei, não, vai dar certo. Se eu enfrentei um cara no ringue, o que é uma maratona? Não tem ninguém querendo me bater. É só correr. É só aprender a correr. E aí eu comecei a treinar para uma maratona. E aí no meio do treino para a maratona eu percebi que o sentimento de se tornar uma pessoa mais forte era muito gostoso. Era muito prazeroso, muito mais prazeroso do que fumar e do que beber. Então eu já tinha abandonado o cigarro, já tinha abandonado o álcool, já tinha feito uma promessa com Deus que eu nunca mais beberia bebida alcoólica, doa a quem doer, e que eu nunca mais colocaria um cigarro na minha boca também. Isso foi uma promessa que eu fiz entre eu e ele. Foi uma promessa ali, eu falei, não é nem promessa, é um combinado, porque o homem não precisa prometer quando a palavra dele vale alguma coisa. Está escrito na palavra isso. O sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Se você precisa jurar e prometer algo, significa que a sua palavra não está valendo nada. Então você tem que reconquistar o valor da sua palavra para parar de prometer e jurar para as pessoas. Então eu não jurei nada para Deus e nem prometi nada. Eu só falei, vai ser assim, aqui daqui para frente eu não bebo mais e não fumo mais, e está tranquilo. E aí eu comecei a me tornar uma versão cada vez mais forte. E é uma sensação e um prazer tão grande você ser mais forte, que você nem tem vontade de voltar para aquela vida anterior. E foi o momento que eu comecei a conquistar várias provas. Fiz a maratona, 2 semanas depois eu fiz um Ironman 70.3, depois eu fiz uma maratona aquática de 10 quilômetros, onde as pessoas nem sabiam que existia, só fui lá, peguei no rio e saí nadando. Depois eu fiz um Ironman completo, fiz uma ultramaratona de 75 quilômetros, fiz mais 2 maratonas. Depois eu fiz mais um Ironman. Em dezembro do ano passado, eu fiz um Ironman e terminei o Ironman dando uma palestra, lá em Araçatuba. Foram 15 horas de Ironman, lá em Araçatuba isso. Sozinho fiz essa prova, passei 15 horas treinando lá, cheguei 8h30 da noite na palestra, peguei o microfone e mais 6 horas de palestra. Eu comecei a perceber que não existe limite para aquilo que você tem no seu coração e que você queima. E que você tem uma missão, e que você quer transformar a vida das outras pessoas. E se está conectado com ele, está tudo tranquilo. Você não vai lesionar, não vai se machucar, não vai se assustar, vai estar tudo bem. O problema é que quando a gente entrega a vida para ele, às vezes pode sair um pouco fora do controle, porque ele vai ter que tirar você de uma direção e colocar em outra. Aí depende da direção que você está hoje. Se você estiver muito fora da direção, aí vai transformar um caos para redirecionar você. Agora, se tiver pouca coisa, ele vai dar um ajuste ali, vai ter umas rupturas, talvez vai ter que falar com o papai, falar, pai, desculpa, tchau, obrigado, foi um prazer, aprendi muito aqui, mas, treinei essa pessoa, eu fiz isso, falei, treinei aqui, pode ficar aqui, vamos embora, vamos começar a vida do zero. Eu não vou mais te pagar nada, tá tudo bem, eu nem preciso, entende? É isso aí, eu tenho minha trouxinha aqui, meia dúzia de reais, a gente se vira com esse negócio aqui. É nesses momentos de ruptura que você acessa novas frequências. É como se você viesse para cá e você tivesse um rádio dentro de você. E a cada palavra que uma pessoa fala aqui, essa palavra entra dentro de você e sintoniza uma nova frequência. O meu desejo aqui hoje foi sintonizar uma única frequência na vida de vocês. A alta performance. Se tornar mais eficiente e entregar para Deus a sua realidade, a sua vida. E obedecer o que Ele te falar para fazer. Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Nicolai. Tamo junto. Valeu. Vai subir aí, Valério? Bravo. Esse cara é... Nicolai. Terminei faltando 30 segundos. Não, pode falar. Tá de parabéns, hein, né? mano? Sintonizado, né? Obrigado, cara. Valeu. Eu também quero tirar foto com o Nicolai, tá?
Obrigado, mano. Turma, e aí, vambora? Começou agora, hein? Não, começou agora. Vambora para a próxima. Cadê o Esdras? O pessoal tá animado, então coloca aquele PowerPoint com aquelas 50 slides lá que eu vou continuar aqui. O que vocês acharam no dia? Vamos lá. Bom? Surreal. Quem falou surreal? Muito bacana. Extraordinário. Incrível. Muito bom. Exponencial, literalmente, né? Foi para disruptivo. Essa palavra